O que é pecado segundo a Bíblia? Pecado é não estar com conformidade com o padrão de Deus, seja em estado, disposição ou ação. Pecar significa transgredir a lei de Deus, errar o alvo. O pecado atingiu toda a humanidade desde que Adão e Eva e ao longo da Bíblia. Pode ser entendido de duas maneiras: estado de pecado, escravidão, e ações pecaminosas, prática do pecado. O pecado tem consequências e deve ser punido para cumprimento da justiça. Mas Deus oferece solução para o problema do pecado, concedendo perdão através de Jesus Cristo. O pecado é um dos temas centrais da Bíblia. Por isso, entende que o pecado é essencial para a fé cristã. Além disso, reconhecer e se arrepender são chaves para avançar na caminhada com Deus de forma plena e saudável. Porém, qual é a origem do pecado? O pecado não existe por si, ou seja, não existe uma entidade que se chama pecado, que luta contra Deus, como igual. Porém, o pecado é justamente a negação da vontade de Deus. A Bíblia relata o primeiro pecado da humanidade e a história de como Deus tratou desse problema desde então. Assim, as Escrituras tanto registram o primeiro pecado, como traduzem a resposta progressiva da salvação do domínio das trevas. Segundo a Bíblia, entendemos que o pecado teve duas origens: a origem dos anjos e a origem na humanidade. Vamos falar primeiro do pecado dos anjos. Quem primeiro pecou contra Deus foi Satanás, na rebelião dos anjos, como está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Lá diz: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo, insolentes e arrogantes. Tais homens não têm medo de difamar seres celestiais. Não sabemos exatamente o momento da queda dos anjos, mas teria provavelmente ocorrido antes do pecado de Adão e Eva, porque o próprio Satanás estava lá para tentá-los. Vejam que está no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Agora vamos falar do pecado na humanidade. Entre os humanos, o pecado entrou em ação quando Adão e Eva fizeram o que Deus tinha proibido, comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, como está em Romanos, capítulo 5, versículo 14. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, qual era um tipo daquele que haveria de vir. Ainda que tenha sido Satanás que os seduziu a fazerem isso, a culpa é do casal, Adão e Eva. Quando o pecado entrou na humanidade, todos os humanos passaram a ser culpados do pecado, e indiscutivelmente todos pecaram contra Deus, como está em Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Além disso, não existe uma pessoa que não peque ou que possa resistir ao pecado em todas as ocasiões, com exceção de Jesus. A natureza e o estado do pecado. Vamos falar agora da natureza humana e o estado atual que o ser humano se encontra. A natureza e o estado do pecado. A natureza do pecado se traduz na ofensa direta contra Deus. É a disposição natural humana de se afastar de Deus e de seus conselhos. É a falha em seguir o caminho proposto por Deus, desviando-se para viver noutro rumo, conforme a sua própria maneira. O estado de pecado é condição da carne que abrange todas as pessoas universalmente. Todos temos pecado, como diz em 1 João, capítulo 1, versículo 8. Estamos condicionados a essa natureza pecaminosa. Então esta é a natureza do pecado, a sua origem, o pecado original. Porém, com consequência vem a escravidão do pecado. A escravidão pelo pecado é o estado em que todas as pessoas nascem e se encontram naturalmente após Adão. Isso está em Romanos capítulo 3, versículo 10 ao 12. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, se tornaram-se justamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há um sequer. Nesse estado, na nossa condição natural, nós estamos servindo a Satanás, como diz em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 2.
Vocês estavam mortos em suas transgressões, nós quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder e do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, o príncipe deste mundo de forma inconsciente. Mesmo quando nascemos, é dito que estamos mortos em espírito, pois estamos separados de Deus e condenados pelo nosso estado de servidão ao pecado. Agora vamos falar dos atos pecaminosos. Os atos de pecado são atitudes específicas que ofendem a Deus e as pessoas. São atitudes ou práticas que ele proíbe expressamente, como diz em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas. Elas são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Deus criou todas as coisas e nele não habita nenhum mal ou trevas. Como Criador, estabeleceu regras e padrões de como a vida deve ser vivida. Portanto, todo aquele desvio dessa forma é uma ofensa contra o Criador de todas as coisas. Além de ofender a Deus, a prática do pecado também é maléfica para as pessoas que praticam e para os outros ao seu redor. Por exemplo, a mentira ofende a Deus, que é a verdade, e ofende a quem recebeu a mentira e prejudica o próprio mentiroso. Dessa forma, podemos nos assegurar que o viver santo, de acordo com a vontade de Deus, é melhor para todas as pessoas. O conhecimento do pecado. Conhecer o pecado é essencial para a vida cristã. As listas descritas por Paulo aos Gálatas mencionam alguns tipos de pecado, como também em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2 ao 4. Lá diz que futuramente, ou no caso agora onde estamos vivendo, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Isso nos ajuda a ter bem claro contra o que estamos a lutar todos os dias. Justamente para conhecer o pecado é que Deus deu a lei do Antigo Testamento. A lei não oferecia salvação, como Jesus oferece, mas é graças a ela que podemos reconhecer nossos pecados e entender quão longe estamos do padrão de excelência e santidade de Deus. O apóstolo Paulo é testemunha disso quando diz que, de fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, como está em Romanos capítulo 7, versículo 7. Mas qual seria a solução para o pecado? O pecado inclui estado de depravação, culpa, incapacidade humana, condenação e, consequentemente, a morte. A cobiça interior atrai, seduz e gera o pecado. E quando este é praticado, gera a morte. Tiago capítulo 1, versículo 14 ao 15. O salário do pecado, seu pagamento justo devido é a morte física e espiritual, deixando o pecador longe da presença de Deus eternamente. Mas Deus, pelo seu amor e misericórdia, resolveu o problema do pecado que nos subjugava. Lá diz em Colossenses capítulo 2, versículo 13 ao 14. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão de sua carne, Deus os vivificou justamente com Jesus Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu pregando-a na cruz. A vitória de Cristo. Desde o momento em que o pecado entrou na criação, Deus teve um plano de redenção, ao enviar seu Filho, a segunda pessoa da Trindade, para se sacrificar por toda a humanidade. Paulo diz que Jesus é o segundo Adão, pois assim como por meio de Adão as pessoas encontraram a morte espiritual, por meio de Jesus as pessoas encontraram vida e entrada para a eternidade. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. A luta diária. Ao invés de sermos escravizados pelo pecado, agora devemos nos sujeitar a Cristo e entregarmos nossa vida em escravidão a Ele.
Cristo nos libertou da escravidão do pecado, porém, isso não significa que os cristãos se tornaram perfeitos em conduta. Ou seja, o cristão ainda peca, porém o pecado deve lhe causar constrangimento e lamento, e ele deve se arrepender naturalmente. O apóstolo Paulo escreveu sobre sua luta interna contra o pecado, e isso nos ensina muito sobre a nossa própria relação com o pecado. Ele disse: sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Isso está em Romanos capítulo 7, versículo 14 ao 18. O pecado não nos domina mais, porém habita em nós. A vida cristã passa a ser uma luta constante contra o pecado, tendo como objetivo a santidade. Deus exige que nós andemos como Jesus andou. Ele foi perfeito em tudo. A vida de santidade, de boas obras, agrada a Deus e transmite seu caráter através de nossas vidas. Se tropeçarmos na nossa caminhada, e certamente iremos tropeçar, devemos confessar a Deus. Ele nos exige santidade, mas é bondoso para nos perdoar quando pecamos. O apóstolo João deixa claro que ainda pecamos, porém, quando pecarmos, devemos confiar em Jesus Cristo. Ele diz: meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos o intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Está em 1 João, capítulo 12, versículo 1. Então, amigos e amados irmãos, concluímos aqui este vídeo falando um pouco sobre o pecado, sua origem e o que acontece hoje em dia com a natureza humana depravada, e todo ser humano tem a tendência a cometer este pecado devido ao primeiro pecado de Adão. Mas Jesus Cristo veio para nos livrar deste poder dominador do pecado. Então, que Deus abençoe todos grandemente. Que espero que você se inscreva aqui no canal para a gente poder divulgar mais o Evangelho, e também você compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam ouvir o Evangelho Salvador de Jesus Cristo, certo? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo encontro.